Reflexão bíblica. Evangelho de João. Capítulo 4. João 4, a fonte de água viva. João 4 apresenta uma das conversas mais conhecidas e impactantes de todo o Evangelho, na qual o mestre conversa com uma mulher samaritana. De maneira intencional, Jesus foi para um poço localizado na cidade de Samaria e pediu a uma mulher, que se aproximou dele com o intuito de tirar água do poço, que lhe desse um pouco para beber. A reação dela foi de grande espanto, porque os judeus e os samaritanos eram inimigos declarados e uma conversa amigável entre eles seria algo improvável. No entanto, Jesus rapidamente direciona o foco do diálogo para um tipo água capaz de saciar a sede de alguém de modo permanente. Depois de mais algumas citações de ambos, a fé da mulher foi despertada e Jesus revelou quem ele era de fato. O resultado? Toda a cidade de Samaria foi evangelizada pela mulher e grandes lições foram deixadas para nós. Além disso, o segundo sinal milagroso feito pelo nosso Senhor também é relatado neste capítulo, isto é, a cura do filho de um nobre, o que validou a autoridade de Jesus em relação às enfermidades. Contexto histórico. O contexto de João 4 se dá ainda na parte inicial do ministério de Jesus. Para sair do radar dos fariseus, Jesus saiu da Judéia e foi em direção à Galiléia. Porém, ele precisava ir para Samaria e conversar com uma pessoa para mudar não só o rumo da história dela, mas de toda aquela cidade. O objetivo principal dessa abordagem era espalhar a mensagem do Evangelho do Reino para outros lugares. Por isso, ao chegar na Galiléia, o mestre também operou mais um sinal e reforçou o ato feito outrora, o milagre da água transformada em vinho. Acompanhe a seguir o estudo completo de João 4. Versículos 1 ao 27. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia, e partiu novamente para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então, disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido. Porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem,
e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: Eu o sou, o que fala contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: O que tu procuras? Ou, por que tu falas com ela? Versículo 1. Fariseus. Os fariseus tinham investigado as credenciais de João Batista, João 1 verso 19. Agora eles buscavam as de Jesus. Versículo 2. Declaração. O evangelista João, autor deste evangelho, esclarece aqui a declaração anterior em João 3 verso 26. Versículo 3. Jesus saindo da Judeia para Galiléia. Sobre Jesus saindo da Judeia para Galiléia, ver nota em João 3 verso 22. Versículo 4. Samaria. Era-lhe necessário passar, pode indicar que o itinerário de Jesus estava fixado pelo plano soberano de Deus, João 9 verso 4, João 10 verso 16, João 20 verso 9. Por Samaria, era a rota mais direta da Judeia para Galiléia. No entanto, judeus rigorosos, querendo evitar impureza, contornavam Samaria, fazendo uma rota mais longa. Isso envolvia cruzar o rio Jordão e viajar em frente de Samaria na margem oriental do rio. Versículo 5. Jesus chega a Sicar. Sicar ficava localizada a leste dos montes Gerizim e Ebal. A referência, as terras que Jacó deu a seu filho José, reflete a habitual inferência a partir de Gênesis 48 versos 21 ao 22 e Josué 24 verso 32, de que Jacó deu ao seu filho José a terra em Siquém, a qual comprara dos filhos de Amor, Gênesis 33 versos 18 e 19, e que mais tarde serviram de local para o sepultamento de José, Êxodo 13 verso 13, Josué 24 verso 32. Versículo 6. Jesus se assenta ao poço de Jacó. Jesus estava cansado da sua viagem. Isso revela sua humanidade genuína e completa. Versículos 7 e 8. Mulher de Samaria. Jesus e seus discípulos comumente levavam pouco ou quase nada para comer em suas viagens. Em vez disso, eles levavam dinheiro para comprar mantimentos ao longo do caminho. João 13 verso 29. Comprar comida era uma atribuição comum dada a discípulos. Jesus não temia ser contaminado por alimento comprado em uma vila samaritana. Versículo 9. Mulher samaritana fala a Jesus. O comentário do autor de que os judeus não se relacionam com os samaritanos explicava para os seus leitores da dispersão que os rabinos consideravam os samaritanos como estando em um contínuo estado de impureza. Versículo 10. Jesus lhe responde. As referências a Jesus como o doador de água viva envolvem um duplo sentido. Ver nota em João 3 versos 3 ao 8 e João 3 verso 14. Literalmente, a expressão se refere à água fresca da fonte, Gênesis 26 verso 19, Levítico 14 verso 6. Deus era conhecido como a fonte da vida, Gênesis 1 versos 11 e 12, João 2 verso 7, e a fonte de água viva, Jeremias 2 verso 13, Isaías 12 verso 3. Em Números 20 versos 8 ao 11, a água jorrou da rocha, uma provisão muito necessária para os israelitas. Versículo 11. Poço de Jacó. O poço de Jacó pode ter sido mais fundo naquelas terras. Atualmente, ele tem mais de 30 metros de profundidade. Provavelmente, era mais profundo nos dias de Jesus. Versículos 12 e 13. Relato tradicional da mulher. O relato da mulher,
de que Jacó deu o poço aos samaritanos e que ele mesmo bebeu dele baseava-se em certa tradição e não se fundamentava na Escritura. O livro de Gênesis não registra Jacó cavando um poço, bebendo dele e dando-o a seus filhos. Versículo 14. Água. A expressão, se fará nele uma fonte de água a jorrar, faz lembrar, Isaías 12 verso 3, Isaías 44 verso 3, João 55 versos 1 ao 3. Versículos 15 ao 17. Jesus sabia toda a verdade. Embora tecnicamente verdadeira, a declaração da mulher era potencialmente enganosa, uma vez que podia ser entendida como se ela fosse uma mulher separada e sem relação com homem algum. Jesus sabia toda a verdade. Versículo 18. Relacionamento ilícito. A mulher havia tido 5 maridos ou 5 homens, tendo-se envolvido em uma série de relacionamentos ilícitos, e também não era casada com o seu amante atual. Relações sexuais fora do casamento são proibidas nos 2 testamentos. Versículo 19. A mulher se surpreende. A mulher percebeu que Jesus sabia das circunstâncias de sua vida, aparentemente, sem que alguém lhe contasse por essa razão, devia ser profeta. Lucas 7 verso 39. Versículos 20 ao 23. Obediência ao pacto. Os pais que adoraram neste monte é uma referência ao Monte Gerizim, Deuteronômio 11 verso 29, João 27 verso 12, cenário no Antigo Testamento do pronunciamento das bênçãos decorrentes da obediência ao pacto, e monte no qual Moisés ordenou a construção de um altar, Deuteronômio 27 versos 4 ao 6. Além de Abraão, Gênesis 12 verso 7, e Jacó, Gênesis 33 verso 20, que construíram também altares nessa região. Versículo 24. Adoração verdadeira. Porque Deus é um espírito, os israelitas não deviam fazer ídolos, ou seja, nenhuma imagem de qualquer coisa, como faziam as nações vizinhas. Êxodo 20 verso 4. O que Jesus queria salientar era que, uma vez que o Senhor é espírito, a adoração apropriada de sua pessoa é também uma questão de espírito e não de localização física. Versículo 25. Cristo. Sobre Cristo como um título de Jesus, notem, João 1 verso 38. Versículos 26 e 27. Surpresa dos discípulos de Jesus. A surpresa dos discípulos ao verem Jesus falando com a mulher procedia do ensino comum judaico de que conversar demais com alguém do sexo feminino, até mesmo com a própria esposa, era uma perda de tempo, distraindo a atenção da pessoa do estudo da Escritura e da meditação em Deus. Versículos 28 ao 54. A mulher então deixou o seu cântaro, e foi no caminho da cidade, e disse aos homens: Vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito, não é este o Cristo? Então, eles saíram da cidade e foram até ele. Enquanto isso, os seus discípulos lhe suplicavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: Acaso algum homem lhe trouxe algo de comer? Jesus disse-lhes: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, e completar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda há 4 meses, e então virá a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos, e vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. E o que ceifa recebe salário, e ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa possam juntamente se regozijar. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, e outro, o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros homens trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testificou: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim então os samaritanos foram até ele, e pediram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias.
E muitos mais creram por causa da sua própria palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ora, após os 2 dias, ele partiu de lá, e foi para Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Então, quando ele chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles foram à festa. Assim Jesus veio novamente a Caná da Galiléia, onde ele da água fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe para descer e curar o seu filho, porque ele já estava à morte. Então, Jesus lhe disse: se não virdes sinais e maravilhas, não crereis. O nobre disse-lhe: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai pelo teu caminho, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e ele foi em seu caminho. E, enquanto ele descia, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe contaram dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora ele começara a melhorar, e disseram-lhe: ontem à 7ª hora a febre o deixou. Assim o pai reconheceu que foi na mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele, e toda a sua casa. Este foi o segundo milagre que Jesus fez, quando ele ia da Judéia para a Galiléia. Versículo 28. Cântaro. Provavelmente, o cântaro da mulher era um jarro de barro levado sobre o ombro ou quadril. Ela abandonou o propósito original com o qual veio ao poço, e saiu para contar ao povo de sua cidade a respeito de Jesus. Versículo 29. Não é este o Cristo? Que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Era um exagero, mas compreensível à luz de seu deslumbramento. Ver nota no versículo 39. Versículos 30 e 31. Estado de espírito de Jesus. Mestre, come, reflete o cuidado habitual dos discípulos com o bem-estar de seu mestre. Jesus tinha ficado exausto por causa da viagem que fizera antes de conversar com a mulher samaritana. Ver nota no verso 6. Ele ainda não havia comido nada. Versículos 32 ao 34. Suprimento da missão de Jesus. Para Jesus, o cumprimento de sua missão era mais importante do que a comida física. Mateus 6 verso 25, Marcos 3 versos 20 e 21. Sua declaração pode refletir Deuteronômio 8 verso 3, Mateus 4 verso 4, Lucas 4 verso 4. Sobre a obra de Jesus, ver nota em João 17 verso 4. Versículo 35. Colheita. Na agricultura, há sempre um considerável espaço de tempo entre a semeadura e a colheita. Os discípulos precisavam compreender que, com a vinda de Jesus, a semeadura, pregação, e a colheita, conversões, coincidiam. A referência imediata pode ser aos samaritanos que se aproximam, versos 39 ao 42. Versículo 36. Ditado. Esse ditado faz lembrar Amós 9 verso 13, que descreve a prosperidade da nova era. Assim, Jesus reivindicou que ele estava introduzindo a era messiânica, um tempo de colheita rápida e abundante. Versículo 37. Semeadura. Esse ditado pode aludir a Miqueias 6 verso 15. Tu semearás, mas não colherás. Todavia, a adaptação de Jesus não menciona o julgamento. Os outros que tinham trabalhado foram Jesus e os seus antecessores, mais recentemente, João Batista, o profeta final associado à era do Antigo Testamento. Os seguidores de Jesus eram os beneficiados do trabalho deles e iriam realizar a colheita. Versículos 38 e 39. Referência a Sicar. Daquela cidade, se refere a Sicar, ver nota no verso 5,
Embora as pessoas naturalmente desconfiassem de pronunciamentos religiosos feitos por uma mulher imoral como essa samaritana, a sinceridade dela, e talvez uma mudança perceptível em sua moralidade, convenceu o povo da cidade a considerar seriamente o que ela lhes falava acerca de Jesus. Versículo 40. Jesus fica 2 dias com os samaritanos. É óbvio que Jesus não partilhava do preconceito judaico contra os samaritanos, pois ele ficou 2 dias com eles. Ver notas nos versos 4 e 9. Versículos 41 e 42. O Salvador. Como outros haviam feito, João 1 verso 40, a mulher trouxe pessoas a Jesus para que elas pudessem ver por si mesmas. Finalmente, foi com base em um encontro pessoal com Jesus que elas creram. Sua grande colheita entre os samaritanos assinalou, pela primeira vez, o alcance universal da missão redentora de Jesus, João 11 versos 51 e 52. A igreja primitiva também empreendeu uma missão samaritana, Atos 8 versos 4 ao 25, Atos 1 verso 8. Na verdade, o padrão da missão de Jesus na Judéia, Nicodemos, João 3, em Samaria, João 4, e aos gentios, versos 46 ao 54, João 12 versos 20 ao 33, antecipou a missão da igreja primitiva após o Pentecoste, Atos 1 verso 8. Versículos 43 ao 54. A cura do filho de um oficial do rei completa o ciclo de Caná no Evangelho de João, que vai de João 2 verso 1 a João 4 verso 54, começando e terminando com um sinal realizado por Jesus em Caná da Galileia, João 2 verso 11, João 4 verso 54, ver notem, João 2 verso 11. O presente sinal é um raro exemplo de cura a longa distância realizada por Jesus. A narrativa se assemelha à do centurião gentio em Mateus 8 versos 5 ao 13, mas esse não é o mesmo relato. Todos os 3 sinais realizados no ciclo de Caná, a transformação de água em vinho, a purificação do templo e a cura do filho do oficial do rei, revelam Jesus como o Messias, que deu provas convincentes de sua comissão divina. Versículo 43. Jesus partiu de Sicar e chegou a Galileia. Jesus partiu de Sicar e chegou a Galileia. De Sicar a Caná o percurso era de aproximadamente 64 quilômetros, uma viagem de 2 ou 3 dias. Versículo 44. Honra na própria terra. Sobre um profeta não ter honra na sua própria terra, comparar Mateus 13 verso 57. Versículo 45. Boas-vindas dos galileus. As boas-vindas dos galileus a Jesus deve ser estendida à luz dos versículos 44 e 48, João 2 versos 23 ao 25. Versículo 46. Centurião gentio. O nobre era provavelmente um centurião gentio, possivelmente a serviço de Herodes Antipas, Marcos 6 verso 14. A enfermidade de seu filho envolvia febre, João 4 verso 52, e parece ter sido terminal, versos 47 e 49. Versículo 47. O nobre pede a Jesus que cure seu filho. A distância de Cafarnaum a Caná era de aproximadamente 24 quilômetros. A viagem era em grande parte montanha acima, ver nota em João 2 verso 12. Por outro lado, de Caná Jesus desceria até Cafarnaum. Versículo 48. Sinais e maravilhas. A expressão, sinais e maravilhas, provavelmente remonta à série de milagres realizados por Moisés no Êxodo. Jesus repreendeu as pessoas por depender tanto dos milagres. Para João, os milagres eram sinais que apontavam para a identidade messiânica de Jesus, ver nota em João 2 verso 11. Versículos 49 e 50. Milagre de Jesus à distância. Esse é um raro exemplo de milagre à distância. Um relato similar encontra-se em Mateus 8 versos 5 ao 13. As palavras, "O teu filho vive",
podem lembrar a declaração de Elias em 1 Reis 17 verso 23. Se for esse o caso, a atividade messiânica de Jesus é comparada ao ministério de cura de Elias. Versículos 51 ao 54. Segundo milagre. O segundo milagre se refere a sinais feitos em Caná, ver nota em João 2 verso 11. No intervalo, Jesus realizou sinais em Jerusalém, João 2 verso 23, João 3 verso 2, João 4 verso 45. Dessa forma João encerra o ciclo do primeiro circuito do ministério de Jesus, começando e terminando em Caná da Galileia, ver nota nos versos 43 ao 54. 5 importantes lições que podemos aprender em João 4. Inclusão e aceitação. Jesus quebra as barreiras sociais e culturais ao se aproximar da mulher samaritana, mostrando que todos são dignos de amor, aceitação e salvação, independentemente de sua origem étnica, gênero ou histórico de vida. Sedentos por Deus. Assim como a mulher samaritana busca água no poço, muitos estão sedentos espiritualmente, buscando significado e propósito em suas vidas. Jesus oferece a água viva que sacia essa sede espiritual, revelando-se como o único que pode satisfazer completamente as necessidades humanas. Adoração em espírito e verdade. Jesus ensina que a verdadeira adoração não está limitada a locais físicos, mas é uma questão de coração. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, reconhecendo sua divindade e respondendo a ele com sinceridade e devoção. Missão e evangelização. Jesus envia a mulher samaritana de volta à sua comunidade como uma mensageira do Evangelho, incentivando-a a compartilhar sua experiência com os outros. Isso nos lembra da importância de sermos testemunhas de Cristo em nosso próprio contexto, levando a mensagem de salvação a todos ao nosso redor. Acolhimento da palavra de Jesus. Ao ouvir as palavras de Jesus, a mulher samaritana crê nele e se torna uma seguidora dedicada. Isso nos mostra que, quando abrimos nossos corações para a palavra de Deus, somos transformados e encontramos a vida abundante que ele prometeu. Conclusão. Por fim, João 4 faz com que pensemos na forma como temos adorado o Senhor, tanto em palavras quanto em ações. Geralmente, as pessoas não tratam Jesus como o centro de suas vidas, pelo contrário, elas fazem de tudo para não depender dele ou pior, preferem as águas finitas de um poço do que a fonte de águas vivas. Quando na verdade, a graça do Senhor só vem de forma plana sobre nós se colocarmos o Salvador como prioridade na nossa vida. A mulher samaritana e o nobre desejaram aquilo que Jesus tinha para eles, além de confiarem em quem ele era. Assim, o Senhor atendeu suas necessidades e lhes deu uma nova perspectiva. Do mesmo modo, esse anseio deve brotar no nosso coração para que alcancemos não só a bênção, mas principalmente o abençoador. Ainda duvidamos muito, por isso, vivemos aquém do que deveríamos. Porém, reconhecer é o primeiro passo para recomeçar e mudar a maneira como adoramos ao Senhor. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.